Gravando. Bom, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade à nossa matéria de direitos humanos. Eu gostaria de fechar a matéria de Tribunal Penal Internacional para a gente poder entrar hoje, a gente fazer uma transição de matéria no estudo sobre o direito à vida e os direitos humanos. Antes de eu começar a fazer a retomada de conteúdo e a gente ir para o Tribunal Penal Internacional, alguém me fala aqui, como é que tá? Vocês estão compreendendo bem? Porque o Tribunal Penal Internacional não é uma matéria muito fácil, né? Tem algumas complexidades dentro desse tribunal. Vocês observaram que é um tribunal diferente, porque nos direitos humanos, nos tribunais de direitos humanos, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia, que a gente vai estudar ainda, esses tribunais de direitos humanos são tribunais que os réus são os estados, são os países, são as nações. E no Tribunal Penal Internacional, nós temos sim um tribunal de um contexto de violação massiva de direitos humanos, porque a gente trata de crimes contra a humanidade, crime de genocídio, crime de guerra, crime de agressão, ou seja, são crimes cometidos contra um grande número de pessoas ou de uma forma muito grave, são crimes diferentes. Não é um homicídio que aconteceu contra alguém ou contra duas pessoas, não. A gente está falando aqui de situações que são que talvez foge do nosso cenário brasileiro, assim, de guerra, né, enfim. Mas acontece sempre, né? Então, no Tribunal Penal Internacional tem sempre algum problema, sempre algum país ele está passando por crime contra a humanidade, ou crime de guerra, ou crime de agressão. São crimes que estão definidos no Estatuto de Roma. Então, na aula, alguém tem alguma dúvida até agora sobre essa matéria? Ou a gente pode continuar? Porque esse momento aqui, em tempo real, é a melhor forma da gente resolver as dúvidas. Até agora. Ok? Gente? Povo? Tá todo mundo aí? Ok, professora. Vamos acordando, vamos dando uma... Eu já acordo, soltando fogos todo dia. Mas vamos lá. Pessoal, Tribunal Penal Internacional. Vamos fazer a retomada de conteúdo. Nós estudamos que existe o Estatuto de Roma, que foi feito em 1998 e entrou em vigência em 2002. Ele criou um tribunal penal permanente, uma corte criminal permanente, para julgar crimes contra a humanidade, quatro categorias de crimes, e esses crimes estão previstos no próprio Estatuto de Roma. Então, quando a gente faz a leitura do Estatuto de Roma, e nesta aula eu vou pedir e recomendar que vocês leiam o Estatuto de Roma, para vocês compreenderem. Quando vocês leem a lei internacional, o Estatuto de Roma, vocês vão compreender melhor tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas esse Estatuto de Roma, ele criou o Tribunal Penal Internacional, mas também trouxe a previsão de quais crimes são de competência do Tribunal Penal Internacional e apresentou 4 categorias de crimes. Apenas estes crimes podem ser julgados no Tribunal Penal Internacional. Aquilo que foge desse grupo, né, dessa categorização de crimes, não vai poder ser julgado no Tribunal Penal Internacional. Então, a gente tem 4 categorias de crimes. Os crimes contra a humanidade, os crimes de genocídio, os crimes de guerra e os crimes de agressão. O Estatuto de Roma, ele descreve o que é considerado crime contra a humanidade, o que é considerado crime de guerra, o que é considerado genocídio. Os crimes de agressão foram acrescentados aí por uma resolução da ONU, mas a gente consegue ver, né, o que é cada um, cada ato que, né, seria assim, é igual pegar o Código Penal aqui no Brasil e olhar ali os crimes contra o patrimônio. E aí o Código Penal me apresenta, né, o furto, o roubo, enfim, tá ali, vai apresentando e descrevendo aquele crime. O Estatuto de Roma também faz isso. O Estatuto de Roma, ele apresenta os crimes que são de competência, os crimes contra a humanidade, por exemplo, e ele descreve exatamente o que é considerado crime
contra a humanidade. Quando ele fala de genocídio, o Estatuto de Roma também descreve quais são os atos que são considerados crimes de genocídio. Em relação a isso, não tem dificuldade, porque o próprio Estatuto descreve aquele crime, né, do jeito que ele não vem muito bem feito igual assim, não é bem feito, ele não é descrito igual é no Código Penal brasileiro, por exemplo, porque o Código Penal brasileiro ele descreve até a conduta, né? Subtrair, né? Alguma coisa assim, ou então subtrair mediante violência ou grave ameaça, né? Então é muito bem descrito. No Estatuto de Roma ele só coloca ali o que é o ato, por exemplo, né? O homicídio de um grande número de pessoas, como crime contra a humanidade, a morte, né, de um grande número de pessoas, o desaparecimento forçado, o deslocamento forçado, por exemplo, a prostituição forçada, a gravidez forçada, e o contrário, a esterilização forçada, ou seja, ninguém pode ter filho aqui nesse país, em massa, pega aquele grande número de mulheres e pratica um ato lá que elas não podem engravidar, por exemplo, dentro daquela região. Então, assim, são situações que eu até recomendo a leitura do Estatuto de Roma, e tem no material de vocês, eu coloquei aí tudo que é considerado dentro de cada bloco, né, de crime, e vocês podem perceber que são crimes realmente pesadíssimos, né? Estamos falando de situações aqui realmente pesadíssimas. E aí, na aula passada, nós estudamos que esse Tribunal Penal Internacional, esses crimes são considerados imprescritíveis, né, não prescrevem nunca, podem ser... A pessoa que praticou uma vez investigada e chegou-se à conclusão que ela é responsável por esse crime, independente do tempo que aconteceu, desde que a pessoa tenha praticado depois da vigência do Estatuto de Roma, porque ele não vai pegar aquilo que foi praticado antes, né, da própria criação da lei internacional. Mas se foi praticado depois, essa pessoa ela pode ser julgada nesse Tribunal Penal Internacional. Em relação especificamente ao Brasil, e desde que seja maior de 18 anos. Outra grande característica do Tribunal Penal Internacional é exatamente o seu caráter complementar. Ou seja, uma pessoa ou pessoas só podem ser denunciadas e processadas e julgadas no Tribunal Penal Internacional se ocorrer o que nós chamamos de ineficácia dos mecanismos internos de proteção. Ou seja, ficou comprovado que aquele país não tem nem vontade e nem estrutura, porque nós não estamos falando aqui da apuração de um único crime, de uma única situação. Estamos falando de crimes geralmente que acontecem em massa. E às vezes o país ele não tem aquela estrutura para poder fazer uma possível investigação e a denúncia e o próprio julgamento, né, desses crimes aqui num determinado país. Então, o Tribunal Penal Internacional, uma vez que o próprio país procura, né, falando dessa situação, ele pode assumir essa responsabilidade de fazer isso, porque ele tem e foi criado com essa estrutura para poder fazer isso. Ou então, não é nem questão de não ter estrutura, é falta de vontade mesmo, de se responsabilizar esses problemas graves dentro do país, e aí basta o que nós chamamos de pedido de investigação, que é encaminhado para o Tribunal Penal Internacional, e lá, dentro da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, existe um sistema de investigação que vai realizar a investigação, vai fazer a denúncia, desde que a procuradora ou o sistema de procuradores entenda que realmente aconteceu aquele crime previsto no Estatuto de Roma. E assim nós temos, né, o funcionamento do Tribunal Penal Internacional com essa característica da subsidiariedade, ou seja, o caráter complementar do Tribunal Penal Internacional. Bom, em relação ao Brasil, no Tribunal Penal Internacional, como que fica essa questão para a gente, né, aprofundar e entrar nos pontos que, na minha concepção, são os pontos mais polêmicos que nós temos quando tratamos do Brasil ou até outro país que tem algumas características como o Brasil, dentro do Tribunal Penal Internacional, que é o momento que eu quero chegar aqui com vocês. Olha só, o Brasil, ele promulgou o decreto que aceitou aí a jurisdição do Tribunal Penal Internacional
no ano de 2002, mesmo, no mesmo ano em que o Estatuto de Roma entrou em vigência no cenário internacional, 120 países aí aproximadamente se mobilizaram para que esse Estatuto de Roma tivesse aí a vigência dentro dos seus países. E no Brasil não foi diferente, se eu não me engano, foi no dia 25 de setembro de 2002 que foi promulgado esse decreto e aí entrou em vigência. Se vocês observarem bem na nossa Constituição Federal, principalmente depois da reforma constitucional que aconteceu no ano de 2004, vocês vão perceber lá nos últimos parágrafos do artigo 5º, até quem tiver aí com a Constituição Federal aberta, não, se eu não me engano, o parágrafo 4º, não sei se é 3º, 4º, alguma coisa ali, do artigo 5º parágrafo, tá? Não é os incisos, lá são os parágrafos lá embaixo, lá no final do artigo, vocês vão encontrar a previsão da possibilidade do Tribunal Penal Internacional atuar aqui dentro do Brasil. Então, isso foi parar dentro da nossa Constituição Federal. O Tribunal Penal Internacional, ele tem jurisdição dentro do Brasil. E nós já estudamos até aqui que para um país fazer parte de um sistema internacional, aceitar a jurisdição de uma corte internacional, de um tribunal internacional, passa-se por um processo bem burocrático, que a gente chama de ratificação, ou seja, o país se torna signatário daquela convenção, daquele estatuto, daquela lei internacional e aceita a jurisdição. É algo que vocês vão aprender na disciplina de Direito Internacional, lá no final do curso de vocês vão gostar muito, principalmente porque vocês já têm essa base aqui dos direitos humanos, porque o direitos humanos é direito internacional dos direitos humanos, ele está mais ligado ao internacional com os reflexos nos países. Mas o que acontece? Quando, pelo princípio do consentimento, um país aceita essa jurisdição, é a mesma coisa dele dizer o seguinte: se um brasileiro, por exemplo, aqui no Brasil, ou 2 brasileiros, 3 brasileiros, um grupo de brasileiros, eles cometem os crimes previstos no Estatuto de Roma, e desde que haja uma ineficácia dos mecanismos internos de proteção, que são os requisitos do TPI, do Estatuto de Roma, é possível que esses brasileiros, ou brasileiro ou brasileira, qualquer um, seja investigado, denunciado pela Procuradoria, julgado e condenado no Tribunal Penal Internacional. Então, isso é perfeitamente possível porque o Brasil aceitou, né, e está inserido nesse sistema internacional. E não só o Brasil, todos os países que fazem parte desse sistema internacional estão sujeitos a esse tipo de jurisdição. Ou seja, eu aceito que se acontecer alguma coisa aqui, e se alguém for responsável, ele pode ser, de alguma forma, desde que aqui não aconteça, ser processado aí, e julgado e até cumprir pena, né? E a gente vai chegar nesse ponto, né, nesse Tribunal Penal Internacional. Então, estamos ligados ao Tribunal Penal Internacional, e isso veio também de uma forma muito clara na nossa Constituição Federal. Não me recordo bem, se alguém tiver com a Constituição Federal aberta, me recorde, por favor, se é o parágrafo 3º, 4º, 5º, é o final, tá? O finalzinho do artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988. Mas tá, essas penas do Tribunal Penal Internacional, então vamos supor que uma pessoa ela foi julgada, denunciada, ela foi julgada, ela foi condenada, né? Realmente ficou reconhecido que essa pessoa cometeu aqueles crimes previstos no Estatuto de Roma, tá? Então essa pessoa foi lá e recebeu a sentença. Essas sentenças elas podem girar em torno do quê? De multa, de penas privativas de liberdade de 30 anos, por exemplo, mas ela prevê, o Estatuto de Roma, e aqui já começa a entrar uma polêmica, prevê um tipo de pena que não é permitida aqui no Brasil, por exemplo, e em alguns outros países, não é só no Brasil, não. Não é a pena de morte, tá? A pena de morte, ela, no cenário de direitos humanos, existe todo um arcabouço legislativo, todo um arcabouço normativo que veda a pena de morte. Então, seria óbvio, até característica dos direitos humanos, o sistema legislativo, existe um protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos de proibição da pena de morte.
Então, as leis internacionais de direitos humanos, elas têm uma tendência a serem contrárias à pena de morte, é uma característica dos direitos humanos. Apenas com alguma exceção, que foi a exceção que o Brasil seguiu. Porque aqui no Brasil nós não temos a possibilidade de pena de morte, mas existe uma única exceção. Se vocês já estudaram direito constitucional, vocês vão se lembrar que em caso de guerra declarada, é possível que essa pena de morte aconteça contra aquela pessoa que é considerado traidor da pátria. Mas tem que ter uma situação de guerra declarada, né? Não é só falar estamos em guerra, não. A guerra foi declarada, o país está em guerra com outro país, e aí existe uma pessoa que fez um complô aí, um traidor da pátria, alguma coisa assim, e essa pessoa pode receber uma pena de morte. Então, vocês podem ver que é praticamente quase difícil, né, a gente ver uma situação dessa acontecer aqui no Brasil. Mas a gente tem que saber porque está na nossa Constituição Federal essa ressalva, né? E ela seria, até me sempre me pergunto, professora, se fosse acontecer, como seria? Seria por fuzilamento, tá? Aliás, em muitos países acontece a pena de morte, quando permite a pena de morte, é por fuzilamento. E muitos países, não sei se vocês já perceberam que quando é por fuzilamento, tem um sistema de fuzilamento, se eu não me engano, aconteceu na Indonésia. Não sei se vocês sabem. Ah, mas aí vem a dúvida, por que países não pode, algum outro pode? Porque eles não entraram nesse sistema internacional, tá? Obrigada, viu, Ana Maria? Exatamente isso aí, é o quarto. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. E ele manifestou adesão no ano. Professora, eu lembro uma vez que eu estava estudando sobre direito internacional e eu lembro que falava que quando o país ele tinha pena de morte, no momento que assinou o tratado, ele não era obrigado a abolir. Mas no momento que ele abolisse, não poderia voltar a ter a pena de morte, independente Isso, do caso. isso, tem isso sim. Especificamente da pena de morte, existe isso sim. Vitor, na minha opinião, são existem umas, não são falhas. O direito internacional por si só, e principalmente os direitos humanos, vocês vão perceber, eles têm uma cogência, a gente chama de cogência, é uma imposição, uma força de imposição, que já é fragilizada. Então, vocês vão perceber que os direitos humanos, o cenário legislativo de direitos humanos já tem uma baixa cogência. Então, ainda tem essa questão, tem algumas regras internacionais de direitos humanos que, mesmo que faça adesão àquele sistema, ainda tem toda uma questão de burocracia interna, a questão de soberania, né? De falar assim, não, a gente vai permanecer, mas se tirar de uma vez, a gente não pode voltar. Tem isso sim, isso acontece mesmo. Mas voltando, a gente pensa assim, mas por que aqui não tem, e no país X, o crime de tráfico de drogas é punido com pena de morte? Como aconteceu, a gente viu até brasileiro morrer lá, sofrer a pena de morte na Indonésia aquela vez. E foram até o último minuto ali tentar não acontecer essa execução, mas aconteceu. E, geralmente, tem várias formas, claro, mas acontece muito fuzilamento, porque o fuzilamento, ele é feito de uma forma, eu não sei se vocês conhecem esse sistema na pena de morte, mas é feita quase uma meia-lua, coloca a pessoa na mira, tá na mira ali, ela fica, é vedada ali os olhos, ela fica na mira, e aí um número de pessoas quase formando uma meia-lua assim, eles ficam com a arma, tipo um rifle, alguma coisa, eu não sei muito bem o nome, apontado, assim, mas só uma é capaz de atirar. Todas vão fazer o barulho, todas vão, mas só a bala vai sair de uma, só que essas pessoas não sabem. Então, não dá para saber. Quem está participando ali da execução, isso não acontece em todos os países, tá? Acontece apenas em alguns. Então, coloca aquele número de pessoas, todos miram, todos atiram, mas apenas em uma é possível sair uma bala capaz de atingir. E ninguém fica sabendo de onde saiu, porque de todas sai aquele barulho, né? Aí é mais uma questão de balística, que foge um pouco do meu conhecimento. Eu até estudava muito direito penal quando eu tinha a idade de vocês, porque eu falava que eu queria ser delegada de polícia. Eu não sei se eu já contei essa história aqui para vocês, que eu inventei que eu queria ser delegada. Cheguei a passar no concurso para delegada de polícia lá no Rio de Janeiro, porque eu queria conhecer o Rio de Janeiro, mas aí o meu pai entrou no meio do caminho, pôs a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, se você corta a mão, até passando manteiga no pão, como é que... Ele falava, se eu der um tapa aqui nessa mesa, você cai. Eu caio mesmo. E
eu não sei muito bem manusear e não tenho muita familiaridade com armas, com coisas. Eu fui porque assim, eu era muito nova e falei, vou fazer. Mas na verdade eu fui mesmo porque era muito nova e queria conhecer o lugar. Mas um dia, para quem quiser ser delegado de polícia, um dia me fala, porque eu vou contar umas experiências para vocês, que não é a matéria de aula, mas vou contar umas experiências para vocês de fazer a prova, tá? Porque eu sempre estudava ali, né, algumas coisas do meu perfil, e eu tinha acabado de fazer uma prova num lugar que exigia todo um terninho lá, toda arrumaria. Eu fui fazer a tal da prova lá de terninho. Cheguei lá, todo mundo olhou para mim e falou, tava todo mundo diferente, né? Lá. Eu destoei. Não, um dia eu conto para vocês o que eu passei para fazer essa prova lá. Mas, enfim, só para vocês terem uma noção, o nome do lugar que eu fiz a prova, que o taxista falou, é Faixa de Gaza. Quando eu falei o nome do lugar que era a prova, ele virou para mim e falou assim, lá na Faixa de Gaza? Aí eu tava assim, eu só fiz assim, regalei. Daí vocês tiram a conclusão que ia virar, se eu tivesse seguido essa carreira. E respeito demais quem tem essa envergadura para isso, tá? Que precisa ter. Mas vamos lá. Gente, olha aqui uns pontos importantes que a gente precisa compreender dentro dessa questão do Tribunal Penal Internacional. Primeiro, o Tribunal Penal Internacional, ele prevê a pena perpétua. É permitida, a pena de morte não, ele não tem a previsão da pena de morte, mas ele tem a previsão da pena de caráter perpétuo. É para sempre, a pessoa recebeu a pena de caráter perpétuo, ela vai ficar ali no Tribunal Penal, não no tribunal, mas ela vai ficar ali cumprindo aquela pena para sempre. No Brasil, nós não temos a pena perpétua. Vocês sabem disso. Nós não temos nem pena de morte, em regra, com aquela exceção lá da Constituição Federal, e nós não temos as penas perpétuas. E olha o ponto que eu estou querendo chegar, que é um dos pontos muito importantes da nossa aula. Outra questão. Suponhamos que um nacional seja condenado no Tribunal Penal Internacional. E aí, quando acontece da pessoa não estar presa já, ela está respondendo esse processo lá em liberdade aqui no seu país, chega-se sentença aqui no Brasil, e o Brasil tem que fazer um ato que se chama ato de entrega dessa pessoa. Então, existe o ato de entrega. Quando a gente fala assim, como que é o nome do ato em que o nacional deixa o país para cumprir a pena no local onde foi determinada a sentença do TPI? O país onde o nacional está, ele tem que fazer algo que se chama ato de entrega. E o que acontece? A gente estudou no direito constitucional que não é possível, não pode, é vedada a extradição de brasileiros natos, por exemplo. Então, qualquer país que pedir a extradição de um nacional que é nato, nasceu no Brasil, ele não pode ser extraditado, por exemplo. Não é obrigado a entregar essa pessoa, mandar fazer essa pessoa. E aqui são dois pontos interessantes, porque suponhamos que tenha uma sentença contra um brasileiro, e aqui eu falo brasileiro, mas pode ser qualquer país que tenha um sistema semelhante ao do Brasil e que faça parte do Tribunal Penal Internacional, ou seja, não permite a pena de caráter perpétuo, ou não permita que os nacionais, que os natos ali daquele país sejam extraditados, por exemplo, que não é só o Brasil, tem sistemas são muito semelhantes. Como que faz uma situação dessa? Porque eu vou falar para vocês o que acontece na prática. Acontece sim. Em outros países, não no Brasil, porque ainda não tivemos uma situação dessa envolvendo o Tribunal Penal Internacional. Mas, geralmente, quando há uma sentença, o país vai fazer a entrega, na hora ele fala assim, eu não vou entregar porque aqui no meu país, aqui na minha lei, na minha Constituição Federal, eu não sou obrigada a entregar um nacional. Uma pessoa, um brasileiro nato, por exemplo. Vamos pegar um exemplo que isso aconteceu aqui no Brasil. Na hora, essa pessoa vai nos órgãos aí das relações internacionais pedir uma intermediação e vai alegar, não, vocês mudam. Aqui no Brasil, a pena em regime fechado até 30 anos. Então, muda essa pena aí para seguir mais ou menos o que é do país aqui desse nacional. Tenta tirar essa pena de caráter perpétuo. E aí eu pergunto para vocês, esse brasileiro, por exemplo, ele recebeu a pena perpétua. No Brasil não é permitida a pena perpétua. O que prevalece? O que vocês acham que prevalece?
As regras do TPI ou as regras do nacional? As regras do nacional. Não. Gente, uma vez que o país ele se insere naquele sistema e ele opta, né, por se inserir naquele sistema, ele diz, e está até na nossa Constituição Federal, tá aí, ó. Ele se submete à jurisdição do TPI, porque ele aceitou. Se ele fez a adesão, ele aceitou. Todas as regras que vão prevalecer quando um país faz a adesão são as regras da jurisdição daquele tribunal. Então, se esse brasileiro ele foi condenado à pena de caráter perpétuo no Tribunal Penal Internacional, isso que eu estou dizendo para vocês foi até uma questão de concurso. Ele vai cumprir a pena de caráter perpétuo, porque vai prevalecer as regras e a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Ninguém é obrigado a aceitar. Nós vamos voltar lá atrás. Ninguém obrigou o Brasil a aceitar. Mas a partir do momento que o país aceitou, o que vai prevalecer são as regras daquele sistema para aquela pessoa. Então, se ela foi julgada sob a jurisdição do TPI, todas as situações subsequentes serão sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Se vocês me perguntarem assim, mas você já viu alguma mudança? É claro que depois da sentença existe toda uma movimentação internacional de pessoas tentando interferir, conversar com gente na ONU, conversar com gente... Existe essa movimentação internacional para se evitar isso, para seguir as regras do país da pessoa e não as regras do sistema internacional. Mas não adianta, eu nunca vi um sistema internacional quebrar uma regra aí para prevalecer o nacional. Pelo menos que eu tenho conhecimento, eu nunca vi isso acontecer. As penas, Letícia, do Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, ele tem celas, tá? Só que as celas, elas são mais utilizadas para as prisões consideradas provisórias, ou seja, para aquelas pessoas que estão aguardando o julgamento. O Tribunal Penal Internacional, ele faz muito convênio, muita parceria com países que têm presídios que não estão funcionando. Existe, tá? Não é nossa realidade, mas existe. Existem países que têm penitenciárias e presídios que não estão funcionando, não chega preso. Então, na própria Holanda, por exemplo, tem presídios ali que estão quase que sendo desativados por falta de preso. Então, tem sempre uma lei que o TPI encaminha dentro da própria Holanda. Eu já vi muito acontecer na Suécia, pessoas serem encaminhadas para a Suécia para cumprir pena. Mas a gente vê muitos pedidos dos países, das pessoas que foram condenadas, para que as penas sejam cumpridas nos países dos nacionais. Nunca vi autorizar acontecer isso. Deixar ser cumprido no próprio país. O TPI, ele tem principalmente a Procuradoria, tem uma visão de que dentro daquele país, aquela pessoa pode receber um tratamento diferenciado, porque não foi uma sentença do próprio país, foi uma sentença internacional, e aí pode dar um tratamento diferenciado, ou o cumprimento da pena pode não ser daquele jeito que deveria ser, ou então, de repente, a pessoa está solta, tirando foto lá no Caribe, e a Procuradoria do TPI está achando que a pessoa está presa, a pessoa está aí viajando o planeta, né, o globo, cumprindo a pena. Então, há uma resistência muito grande. Então, o TPI tem, sim, umas relações com alguns países para encaminhar essas pessoas para serem cumpridas ali. Geralmente é na própria Holanda, né? O Tribunal Penal Internacional fica na cidade da Haia e a Holanda tem ali um sistema penitenciário capaz de receber, está mais próximo ali. Mas já vi acontecer com a Suécia, por exemplo, alguns condenados irem para lá, mas geralmente não são em países desses nacionais, tá? O próprio TPI define ali onde essa pessoa vai cumprir essa pena. Bom, a outra grande polêmica em relação ao TPI, que é muito parecida com essa que eu falei agora, da pena de caráter perpétuo, é o ato de entrega. Quando uma pessoa ela é sentenciada a cumprir uma pena do Tribunal Penal Internacional, muitos países alegam que não vão entregar. Nós não vamos entregar porque a nossa Constituição Federal ela veda a extradição de nacionais, né, de pessoas natas aqui, nascidas no país. Então, nós não vamos fazer essa entrega. E aí vem a segunda polêmica. Nessa situação, o que prevalece? Prevalece a regra do Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma, que é a obrigatoriedade do ato de entrega, ou a regra nacional. E aqui sempre
nós veremos prevalecer a regra do sistema internacional, ou seja, é obrigatório que essa pessoa seja entregue para cumprir a pena, porque a partir do momento que o Brasil manifestou adesão ao Tribunal Penal Internacional, nos termos do parágrafo 4º do artigo 5º, ele se submete à jurisdição do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Então, as regras que vão prevalecer vão ser as regras do Estatuto de Roma. Eu sempre trago essas duas questões para as aulas de Tribunal Penal Internacional, porque são duas questões que aparecem muito nas provas que vocês vão fazer, nos exames de ordem, nas provas de carreira jurídica, quando a gente vê aí o Tribunal Penal Internacional, o que é muito cobrado? É muito cobrado a característica da complementariedade do Tribunal Penal Internacional, ou seja, só depois daquela comprovação de ineficácia é que o Tribunal Penal Internacional vai poder agir. Outra situação que é muito cobrada é essa, de quando o Tribunal Penal Internacional, ele sentencia a uma pena que não é prevista no país daquele nacional e vai prevalecer a regra do Estatuto de Roma e não a regra do país daquela pessoa. E outro ponto que eu vejo muito, porque a gente recebe muitas questões em banco de questões, é essa questão da extradição. Na verdade, se vocês pararem para observar, não é uma extradição. Em nenhum momento o Estatuto de Roma fala que o país deverá extraditar a pessoa. Então, o erro já começa aí. Quando o país alega que não vai entregar porque é vedada a extradição, isso aqui não é extradição. Isso aqui é um ato de entrega porque uma pessoa foi condenada em um tribunal internacional. Então, aquelas regras que vão prevalecer. Então, a gente não vê a prevalência das normas nacionais aqui, porque, como a gente já tem estudado até agora, não é obrigado a entrar, mas uma vez que entrou, é obrigado a cumprir as regras daquele sistema internacional, então vai prevalecer dessa forma, tá? Gente, e aí, alguma dúvida em relação ao Tribunal Penal Internacional? Podemos continuar? Sim, podemos. Podemos? Uhum. Fechou? Então, fechamos TPI. Antes de fechar a TPI, eu só queria pedir para vocês, por favor, para vocês fazerem uma leitura, porque ela não vai... Eu até coloquei no slide de vocês essa palavra, eu coloquei algumas imagens também das tragédias ocorridas em Mariana e Brumadinho, tragédias ambientais. O Estatuto de Roma, ele não prevê especificamente a responsabilização de pessoas por crimes ambientais em grande escala. O que aconteceu, na verdade, é só mesmo uma sugestão de leitura e sugestão de pesquisa, tá? Para quem pretende ser pesquisador e gosta desse cenário internacional, hoje, se vocês me perguntarem, professora, qual que é a pauta do dia de discussão dentro do Tribunal Penal Internacional? A pauta do dia é se o Tribunal Penal Internacional tem competência ou não para julgar crimes ambientais em grande escala que causem a morte de pessoas, a destruição da fauna, a destruição da flora. Ou seja, sabe aquele contexto de deslocamento forçado de pessoas, que é um tipo de crime contra a humanidade? E aí, o que aconteceu? Está em andamento hoje, dentro do Tribunal Penal Internacional, se é possível o Tribunal Penal Internacional julgar crimes chamados crimes de ecocídio. Assim como nós falamos de genocídio, existe também o chamado ecocídio. O que seria esse ecocídio? O ecocídio é o crime ambiental em grande escala. E aí, a gente pode citar, por exemplo, Chernobyl, quando aconteceu aquele problema, a explosão da plataforma British, né, lá no Golfo, que matou aquele tanto de gente, se teve algum responsável. No Brasil, tragédias ambientais como o rompimento da barragem lá em Mariana, em Brumadinho, que causou a morte daquela grande quantidade de pessoas, além da grande destruição. Isso foi ventilado no ano de 2015, na Conferência das Partes número 21, a chamada COP21, na cidade de Paris, que é um evento que acontece anualmente para se discutir questões ambientais no mundo inteiro. E aí, na COP21, saiu lá a questão do ecocídio no mundo, né? Problemas de ecocídio no mundo. E no ano de 2016, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional publicou um relatório
equiparando o ecocídio a crimes contra a humanidade, que o Tribunal Penal Internacional teria, sim, competência para julgar crimes de ecocídio. Isso foi reconhecido pelo próprio tribunal. A questão é, tem muitas pessoas aqui do penal, que gostam do penal, que estudam o penal, e vocês conhecem que o direito penal existe uma principiologia de que da reserva, né, da lei, da reserva legal, ou seja, para que seja julgado, a pessoa seja condenada, tem que ter uma tipificação dentro da lei. O crime de ecocídio ele não está expressamente tipificado dentro do Estatuto de Roma. Então, o que temos? Temos um relatório fazendo uma interpretação como crimes contra a humanidade. E, para ser sincero com vocês, o único precedente que nós temos foi um advogado do Reino Unido que apresentou um pedido de investigação de casos de grilagem, né, no Camboja, se eu não me engano, e essa situação levou ao deslocamento forçado, à morte e ao deslocamento forçado de muitas pessoas, de muitas comunidades, em razão de uma destruição ambiental. O Tribunal Penal Internacional, a Procuradoria aceitou isso aí e começou uma denúncia. Mas se vocês perguntarem, já foi julgado? Os juízes aceitaram? Não, ainda não foi julgado. Eu não tenho para vocês aqui uma resposta ainda. Estamos aguardando para ver, porque se for, realmente, essa pessoa foi condenada, os responsáveis forem condenados, o Tribunal Penal Internacional vai abrir um precedente internacional aí de grande impacto internacional. Né? Questões ambientais no Tribunal Penal Internacional, hoje é o que se você falar assim, professora, se eu for desenvolver uma pesquisa hoje sobre o Tribunal Penal Internacional, uma pesquisa útil, uma pesquisa que vai ser publicada, uma pesquisa que as pessoas terão interesse em ler, eu posso afirmar para vocês que é se o Tribunal Penal Internacional teria ou não competência para julgar o crime de ecocídio, né? Porque existe uma divisão aí muito grande ainda no cenário nacional e internacional, e ainda não temos, mas todas as pesquisas aí estão se movimentando nesse sentido, cada uma apresentando um tipo de metodologia, mas é interessante, né? A produção de conhecimento nessa área. Então, hoje é a pauta do dia do Tribunal Penal Internacional. Bom, e assim que tiver algum posicionamento, eu menciono para vocês, o advogado se chama Richard Rogers, ele até fez um vídeo explicando para os advogados de direitos humanos como que ele fez para encaixar o problema nos casos de competência do TPI. Quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando assim, gente, olha onde ele foi. É muito sofisticada a teoria que ele criou. E vamos ver como que o Tribunal Penal Internacional vai... Ele conseguiu convencer a procuradora. Vamos ver se ele vai conseguir convencer aí, se a procuradora vai conseguir convencer os juízes em relação a essas situações. Bom, feitas as considerações e fechada e tudo sobre o Tribunal Penal Internacional, a gente agora vai começar um estudo. Vamos começar, não vamos terminar hoje, porque é um tema extremamente amplo, pode parecer que não, que é o direito à vida e os direitos humanos. Né? Então, a gente tem esse tema de aula, direito à vida e direitos humanos, o material já está no AVA também, eu coloquei os slides lá para vocês. Não tem a pré, porque é uma notícia que eu vou colocar aqui para vocês depois, mas tem a pós, coloquei uma pergunta só, até porque sabia que nós só chegaríamos nesse ponto da matéria hoje, para vocês poderem responder. Quando a gente olha aquela pergunta, a gente pensa assim, nossa, mas é só isso? Não. É nesse ponto que eu estou querendo chegar com vocês. Por quê? Quando a gente estuda o direito à vida, é um direito que está previsto hoje em praticamente todas as normas de direitos humanos, todos os documentos internacionais de direitos humanos. Se vocês pegarem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vocês vão encontrar o direito à vida lá. Se vocês pegarem o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 66, vocês vão encontrar o direito à vida. Se vocês pegarem a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, vocês vão encontrar o direito à vida. Se a gente fosse mapear aqui todas as situações que estão previstas no direito à vida, a gente ficaria aqui pelo menos um ano para tentar localizar todas as leis internacionais, principalmente de direitos humanos, que tratam do direito à vida. E aí, a gente pensa o seguinte, isso no cenário nacional, nós temos o direito à vida previsto nas leis nacionais, na nossa Constituição Federal, nós temos o direito à vida tratado
em todas as áreas do direito. Eu falo dentro do direito penal, no direito à vida. Se eu for estudar o direito penal, eu vou falar do direito à vida, eu vou falar do homicídio, eu vou falar dos casos em que se pode agir em legítima defesa, aquelas questões lá, se eu não me engano, é o artigo 23 do Código Penal, acho que quando eu estudava era isso mesmo, que são aquelas excludentes lá de antijuridicidade. Se a gente for estudar, por exemplo, a questão da eutanásia, que no Brasil não é permitida, mas ela é criminalizada, né? A eutanásia é criminalizada no Brasil. É claro que é um tipo de criminalização em que pode ser considerado um homicídio privilegiado em razão, né, de alguns elementos aí do crime, naquela emoção ali, enfim, para se evitar um sofrimento, pode-se ter um privilégio. A gente pode tratar do direito à vida, se a gente for estudar dentro do direito civil, a gente fala da vida, a gente pode falar até o tema aborto, a questão de quando se inicia a vida. O Supremo Tribunal Federal ficou muito tempo aí para se chegar, né, nesse início, quando se inicia realmente a vida para ser considerado um aborto. Então, a vida, ela vai esbarrar em temas tão complexos que, às vezes, esses temas eles vão cair mais numa carga mais moral para ser discutido do que até o próprio direito. Até nas questões sucessórias, quando a gente fala, quando aquela pessoa, o bebê, ele nasceu morto, o natimorto, né? Ele nasceu morto, tem uma consequência, ou se ele nasceu, respirou e morreu, já tem outra consequência jurídica. Então, a vida, o direito à vida, ele está presente em todos os contextos aqui. E a gente vai trazer agora para o contexto de direitos humanos, porque é exatamente o cenário de direitos humanos que vai construir o conceito de direito à vida. E vocês vão ver que hoje a gente vai ter uma ideia, vai entrar nessa aula com uma ideia de direito à vida e vai sair dessa aula com uma visão completamente diferente do direito à vida dentro do cenário de direitos humanos, porque os tribunais de direitos humanos consideram violação do direito à vida não só quando há uma situação de morte, mas também quando há outras situações também. Então, existe uma amplitude no conceito do direito à vida, e esse direito à vida só vem carregando essa amplitude a partir de decisões que foram proferidas por tribunais de direitos humanos. Então, nós estamos aqui na sala. Eu chego aqui para a sala e falo assim, gente, o que é o direito à vida? Vamos partir do básico aqui. Na opinião de vocês, o que é esse direito à vida? Abre o microfone e fala o que vem na cabeça. Professor, direito à vida é estar vivo. Estamos aqui vivos. Graças a Deus. Direito à vida, eu acho que é poder viver sem, de forma, seguindo uma vida com qualidade, inclusive tendo uma morte digna também, que você mesmo falou em uma palestra, que eu lembro. Nossa, Victor, obrigada por lembrar. Olha só, quando a gente pensa o direito à vida, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que, além do direito de estar vivo, é de ter uma existência digna também. Dignidade. Uhum. Então, saiu vida, né, viver, só que não basta viver, né? Tem que ter qualidade de vida, a dignidade da pessoa humana, que está previsto no artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal, que é um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. E temos aí toda uma construção de conceito. Eu tenho aqui o direito à vida, o direito de estar vivo, com qualidade de vida, embasado numa dignidade da pessoa humana. Então, não adianta a pessoa estar viva se ela não tem condições dignas de sobrevivência, se ela não tem qualidade de vida. As questões ambientais aqui entram de uma forma muito forte. Pessoas que vivem em locais que os problemas ambientais afetam a saúde até se chegar à morte de uma pessoa. Enfim, são várias questões que vão nortear essa qualidade de vida, essa dignidade, que envolve, por exemplo, condições de acesso aos direitos fundamentais, saúde, educação, moradia. Tem pessoas que não têm onde morar. Então, que vida digna é essa? Então, a definição de direito à vida vai muito além de estar vivo. E
nós chegamos num certo ponto que essa definição ela ficou por muito tempo. Exatamente o que o Vitor e a Vanessa falaram, são elementos que estavam aí sempre ligados à definição. Qualquer livro que pegássemos aí sobre o direito à vida, nós encontraríamos esses conceitos, não com essas, cada um tem um linguajar, mas tudo giraria em torno disso que foi falado agora. Vida, qualidade de vida, dignidade na vida, isso tudo corresponde ao direito à vida. Esse conceito, ele vem sofrendo, que eu digo, sendo acrescentado, tá? Vem sendo alterado no sentido de ser ampliado a partir de casos que são levados para as cortes internacionais de direitos humanos e que esses conceitos acabam, essas decisões acabam ampliando essa definição do direito à vida. E aqui eu vou citar um exemplo, o Vitor lembrou muito bem, em uma fala que eu fiz sobre o direito à morte digna. Apenas compreendam que no nosso contexto esse direito não se aplica, porque no Brasil não existe decisões na Corte Interamericana sobre isso, e no Brasil a eutanásia ela é criminalizada. Aqui nós não temos essa definição no nosso contexto. Agora, se você estiver analisando no contexto da Corte Europeia de Direitos Humanos, do Sistema Europeu de Direitos Humanos, vocês vão encontrar em todos os livros lá, que qualquer país de lá, que essa palavra morte digna. Não no nosso contexto, porque aqui não tem essa característica, mas lá tem. Mas a gente estuda tudo no cenário de direitos humanos. Como que o direito à morte digna foi acrescentado no conceito de direito à vida em alguns cenários de direitos humanos, não no nosso? A partir de um caso, que é o caso Lambert versus... Voltamos? Voltou. Amém. Voltou. Eu acho que é um horário que muita gente... A internet das aulas, geralmente acontece isso. Mas vamos lá. Professora? Oi. Só uma dúvida nessa questão da eutanásia. Teve um concurso que eu estava estudando por um material que eles falaram a respeito da ortotanásia. E eu me lembro que quando eu li, até então estava se encaminhando, eu não sei se era o STF, para o entendimento dessa questão da morte digna, né? Na questão assim, de avaliar o médico quando a pessoa já está em sofrimento, né? E aí citava também uma resolução do Conselho Federal de Medicina em relação a esse sentido. E desde então eu não sei como é que ficou esse posicionamento em relação à ortotanásia no Brasil. Ainda não, Vanessa. Ainda está. Esses são temas assim muito difíceis de se tocar. Quando mexe com vida, com situações que dividem opiniões, demora muito para sair. Até a própria Corte Europeia de Direitos Humanos, quando julgou casos de eutanásia, levou anos para ter coragem de pôr a mão nesse ponto. Então, existe sim essa discussão dentro do Supremo, mas ainda não temos uma descriminalização nesse ponto. Ainda não, tá? Aí a gente vai acompanhando aí para ver se isso pode acontecer. Mas é muito interessante sua questão, porque assim, são questões que acabam sendo levadas, né? Essa questão da amplitude do direito à vida, da morte digna, eu vou até falar para vocês um caso de onde surgiu essa discussão. Assim, não a discussão sempre existiu, mas de onde partiu de um juiz de direitos humanos o homem simplesmente assumiu a responsabilidade que ninguém falou, eu vou julgar assim, pronto. A Corte Europeia sempre ficou muito em cima do muro. O que é em cima do muro do tribunal? É falar assim, país, você tem melhor condição de analisar isso aqui do que eu. Existem pontos que nós não entramos e deixamos uma margem para os países decidirem. A eutanásia sempre foi um ponto desse. O suicídio assistido também sempre foi. E aí aconteceu um caso na França em que um homem, ele sofreu um acidente, ele ficou em estado vegetativo mesmo, não tinha movimentação, não tinha reação nenhuma. Pouquíssimas ali, alguma coisa, mas não que se pudesse ser visto, talvez algumas alterações cardíacas, alguma coisa que era detectada nos aparelhos. Ele sofreu um acidente e ficou anos em tratamento ali dentro do hospital. E a esposa e um primo ou sobrinho, se eu não me engano, que ficavam cuidando ali diariamente dele, acompanhando. Os pais e os outros familiares visitavam. E na França é vedado. Observem, por exemplo, na Suíça, que é próximo,
muito próximo ali é permitido. Então, existe uma proximidade de fronteiras com características diferentes. Na Suíça, por exemplo, é perfeitamente possível a eutanásia, suicídio assistido. Então, tem países que é legalizado. A Holanda é legalizada. Eu acho que vai chegando perto, que essa aula só pode ter 50 minutos. Eu acho que o povo já fica, assim, não vocês, mas já tem uma energia aí para o negócio já não ir. Mas vamos lá, que vai dar certo. O que acontece? E aí ela tentou nos tribunais da França e foi negado. E aí foi negada, ela tentou fazer a eutanásia no marido dela, porque ela não aguentava ver o sofrimento. E aí foi negada até a Suprema Corte, e ela foi para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Lá na Corte Europeia de Direitos Humanos, pela primeira vez, um juiz de direitos humanos falou: França, pode autorizar. Num país que era proibido. Porque a França está no sistema, então vai prevalecer o sistema internacional. França pode autorizar a fazer. Foi um dos maiores embates jurídicos que eu já vi em torno da eutanásia, dentro do cenário de direitos humanos. Saiu em tudo quanto é jornal esse caso. Tudo quanto é mídia. Só que a família, os pais dele, entraram com ação para impedir a prática da eutanásia, mesmo depois da decisão da Corte Internacional. Aí conseguiram uma liminar para não acontecer. Virou uma briga jurídica isso aí, porque a esposa queria e os pais não queriam. E ela, acompanhando o sofrimento, queria. Acabou que aconteceu essa eutanásia. Mas foi uma disputa jurídica muito grande. Então, são questões complicadas. Então, o que aconteceu nessa decisão? Nessa decisão, o juiz internacional disse o seguinte: o direito à vida é o direito de estar vivo, é o direito a ter uma qualidade de vida, é o direito a ter dignidade de vida e o direito a ter uma morte digna. Então, ele compreendeu que o direito à vida também compreende a dignidade não só na vida, mas também na morte. Não é lei, é um precedente internacional em um outro continente. No nosso aqui, nós não temos esse precedente. Então, ainda temos sim a criminalização, tem, como a Vanessa colocou, um estudo aí em alguns aspectos da eutanásia para não serem criminalizados, mas ainda não temos nada de concreto, né? Ainda temos essa questão ainda prevista. São temas que não adianta. Aqui nessa sala, por exemplo, a parte vai ser a favor, parte vai ser contra. Dentro do direito à vida, a gente tem essa questão. São temas que dividem opiniões. É igual eu falar da pena de morte. A nossa função aqui é explicar o sistema. Mas o que vai acontecer? Parte da turma tem uma opinião sobre pena de morte, parte da turma vai ter outra opinião sobre pena de morte. Isso é a opinião de vocês. Né? Isso a gente não vai afetar, alterar. Pelo contrário, o que vocês precisam é conhecer como que o direito, como que a questão trata esses temas. Aqui se a gente falar de aborto, por exemplo, que está ligado ao direito à vida, parte da sala vai ter uma opinião, parte da sala vai ter uma outra opinião. Então, a própria eutanásia são pontos extremamente sensíveis que esbarram no direito à vida, mas a gente precisa conhecer o que os tribunais de direitos humanos andam decidindo em relação a isso. Tem também a questão do suicídio assistido. O suicídio assistido, ele não é igual à eutanásia. No suicídio assistido, a pessoa está ali, ela vai se cometer um suicídio. A diferença é que ela precisa de uma assistência. E o país fornece essa assistência para ela cometer esse suicídio. Não, mas aí tem toda uma burocracia para isso acontecer. Não é simplesmente a pessoa falar, hoje eu quero suicidar. Não é isso. A pessoa tem que ter geralmente são doenças degenerativas que vão causar um sofrimento numa pessoa. A pessoa sabe que vai morrer, tem toda uma documentação médica que é apresentada nesses processos, que pela ciência não tem nenhuma chance de reversão, que essa pessoa vai sim morrer em razão daquilo, e a pessoa quer evitar aquele sofrimento. Então, tem países que legalizam essas situações. É um processo extremamente burocrático. Não é só chegar e falar, quero morrer, e aí vai lá e morre. Não, isso aí é suicidar. O suicídio assistido, ele é um processo que tem uma autorização ali do governo para a pessoa cometer o suicídio assistido. Vocês vão se lembrar, existe um filme, gente, não é nem filme jurídico não, tá? Agora não é nada Tribunal de Nuremberg, não é nada nesse sentido não. Mas talvez vocês se lembrem de um filme. Gente, é difícil chorar num filme. É muito difícil ficar chorando em filme. Tem gente que chora até em comercial de amaciante.
né? Às vezes eu estou ali vendo, estou chorando, passando... A minha filha, por exemplo, ela só olhar um bebê caindo na toalha, aquela toalha fofinha com aquela música, sempre você chora. A Duda chora. Novela, chora, tem gente que chora muito. Eu, às vezes, assisto vendo, às vezes, quando a gente podia ir no cinema, né? O cinema inteiro, assim. Então, é muito difícil um filme ali me fazer chorar meio, filmes, assim. Mas tá. Meu Deus, quando eu assisti A Cabana, eu achei que eu ia... Mas é assim, quando eu não choro ali, mas quando eu choro, parece que vocês têm que me internar. Porque parece que tá num negócio. É quase que de soluçar, de não conseguir falar. Eu lembro de eu chorar muito no filme A Cabana e lembro de eu chorar muito nesse filme específico aqui. Vocês vão lembrar do filme que eu tô falando, porque eu tô falando do tema suicídio assistido, não é eutanásia. Vocês se lembram daquele filme que a menina cuidava, a moça cuidava daquele rapaz e ele se apaixona, ele até dá umas meias para ela, até que a minha filha queria essas meias, que eu tive que ir quase em Nárnia atrás dessas meias para dar para minha filha de presente. Se alguém aqui se lembrar do nome, coloca aqui para mim, antes de você, alguma coisa antes de você, eu acho que é esse mesmo, que a moça que cuidava. 5 passos de você, acho que é Não, isso. é esse não. Não, é Como Eu Era Antes de É Você. esse aí. Eu chorei horrores também. Mas eu quase morri naquele. Eu achei que eu ia ter um negócio, um infarto, alguma coisa ali. E vocês se lembram do final do filme? Que ele teve que se deslocar para um lugar, ele foi para um país, ele já estava com o processo feito, e aí causou todo aquele sofrimento no final, que foi a parte que todo mundo perdeu, desidratou, né? Quando todo mundo ficou sabendo o que ia acontecer, desidratou no filme. E aí, no final daquele filme, ele tá ali conversando com ela. E ele foi para um país onde era legalizado, né? Porque o processo dele estava lá. E ele quis evitar aquele sofrimento, e aí aconteceu o que nós chamamos de suicídio assistido. Não gosto nem de lembrar. Mas, enfim, é só para vocês se lembrarem aí, vai vir, para quem assistiu esse filme, vai vir aí na cabeça de vocês o que é o suicídio assistido e ver que realmente tem países que isso acontece de uma forma muito natural. Não é muito natural para nós. Por quê? Porque a gente não vive essas realidades aqui, isso completamente esbarra no direito à vida. E aí são vários pontos, até caminhando para o final da nossa aula aqui, são vários pontos que a gente trata do direito à vida. A questão da morte digna em alguns países, a questão dos desaparecimentos forçados em período de ditadura, a questão da destruição de projetos de vida. Tem um caso que é da professora Tamayo, que ela processou, se eu não me engano, o Peru, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o caso foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque teve um período ali no Peru que essa professora ela foi sequestrada. Essa professora ela foi colocada em locais onde ela sofreu tortura, abusos de todos os sentidos que vocês imaginarem, ficou comprovado isso por documentos, abuso sexual, abuso psicológico, agressão física, e ela passou sem defesa. Ela não sabia porque ela estava sendo processada, não foi garantida defesa para ela, e ela passou anos da vida dela dentro desse contexto aí de prisão, dentro de locais que ela não compreendia porque não era presídio, até ela conseguiu um dia ser transferida para um presídio, mas depois logo ela saiu, voltou, parecendo um lugar que parecia um porão, né? No processo aparece o processo aparece até algumas imagens do local que ela ficou. Só que ela passou muitos anos sofrendo essa situação. É o caso Loyasa Tamayo, se eu não me engano, eu tenho aqui no material de vocês que eu vou mostrar, contra o Peru, e o Peru foi condenado, nesse caso da professora Tamayo, porque, olha só, ela alegou a violação do direito à vida, mas ela estava viva, ela não morreu. Ela alegou a violação do direito à vida porque todos os atos que foram praticados pelo Peru destruíram os projetos de vida dela. Então, olha que ponto que chegou uma decisão internacional para abranger o direito à vida. O direito à vida compreende também, ele é protegido também quando um ato viola os projetos de vida de uma pessoa. Então, se aconteceu num determinado contexto, atos que uma pessoa passou por anos e destruiu os seus projetos de vida, já tem precedente que qualquer pessoa que esteja nessa situação pode levar um país
para aquele tribunal, para aquela comissão, para aquele órgão de direitos humanos, para que aquele país seja julgado. Então, deixa eu só abrir para vocês aqui, são muitas situações. Quando a gente fala do direito à vida, e a gente só vai conseguir terminar na próxima aula mesmo, a gente só introduz, né, o assunto nessa aula, mas aqui a gente falou da ampliação do direito à vida, que o direito à vida ele é construído a partir de decisões, isso são todos os direitos, não é só o direito à vida. Mas quando a gente fala de direito à vida, olha essa imagem aqui. Aqui a gente consegue ter uma visão do que é o direito à vida dentro do cenário de direitos humanos. O direito à vida, esse CAD aqui, significa Convenção Americana de Direitos Humanos. É o Pacto de São José da Costa Rica, que é a lei que rege o sistema interamericano de direitos humanos. Então, todos esses casos aqui foram levados para o sistema interamericano de direitos humanos, para a comissão, depois para a corte, e os argumentos estão aqui em cima. Desaparecimento forçado de pessoas em períodos de ditadura é considerado violação do direito à vida. Proibição da autoanistia, ou seja, depois do período vem a lei que perdoa todo mundo pelo que aconteceu, também viola o direito à vida. Pena de morte, esse caso aqui, 30 pessoas foram condenadas à pena de morte, de forma muito rápida, sem defesa, sem nada, e aí a Trinidad e Tobago até ignorou a decisão da Corte Interamericana e fez as execuções. A dignidade na vida e na morte, que é o caso que eu mencionei para vocês, não só na vida, mas também na morte, isso aqui mais no contexto europeu. O que a gente falou, né, as condições dignas de existência, né, que são pessoas que foi violado o seu direito, por exemplo, em algum contexto aí, nesse caso, pessoas que viveram, estavam num contexto em que a dignidade não foi garantida para essas pessoas, e aí alegou a violação do direito à vida, e o caso específico que eu mencionei com vocês, que é um caso muito interessante, esse caso da professora Tamayo, que é o caso Loayza Tamayo versus Peru, também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já foi julgada, é uma sentença que vocês conseguem ter acesso, mas ela alegou a violação do direito à vida, porque ela pediu a reparação do Peru, porque o Peru praticou atos que destruiu os seus projetos de vida. Então, quando a gente fala de um direito, a princípio a gente tem aquela visão, mas quando a gente entra especificamente no campo das decisões dos tribunais, a gente observa que há um leque de situações que vão complementar todo o conceito do direito que a gente está estudando. E aqui, no caso, nessa aula específica, a gente está falando do direito à vida, tá? Gente, a gente só introduziu, né? Acho que deu para vocês perceberem aí dentro dos direitos humanos, como que a gente analisa conceitos, a gente não pode analisar conceitos apenas com aquela visão, a gente tem que pegar, meio que fazer um mapeamento das decisões que foram invocados aqueles direitos e ver o que é que os tribunais consideram violação especificamente daquele direito. Só para eu compartilhar aqui com vocês, vocês se lembram das Olimpíadas aqui, das Paralimpíadas aqui no Brasil? Teve uma paratleta que ela fez uma fala que na época deixou todo mundo assim, porque nós não estamos acostumados com isso. Eu lembro que ela falou o seguinte: essa é minha última Olimpíada, eu vou praticar, eu não sei se ela falou eutanásia, suicídio assistido, eu já estou com o processo em andamento e vai acontecer. Então, eu não quero esse sofrimento da minha doença, eu sei que eu vou morrer. Ela falou isso na entrevista, ela ganhou lá foi no Rio de Janeiro, ela dando a entrevista. Eu lembro que eu estava assistindo quando ela falou, eu fiquei assim, porque você fica olhando uma pessoa anunciando que ela vai fazer aquilo. E aí ela deu a entrevista e falou, essa é a minha última Olimpíada, porque eu vou praticar, sim, a eutanásia ou suicídio assistido, não sei bem o que era, não me lembro na época o que era, eu sei que todo mundo impactou e saiu em várias reportagens, porque eu não quero passar por esse sofrimento. Então, a gente teve um contato aqui com uma pessoa que falou isso e realmente aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Peraí. Aqui, ó. Foi ela. A atleta paralímpica belga, era da Bélgica,
cometeu eutanásia aos 40 anos de idade após uma batalha contra um problema de coluna incurável e degenerativo que ela revelou ter se tornado cada vez... Voltamos. Vamos lá. Só para eu fechar aqui com vocês, já está fechando. E ela tinha conquistado 100 metros de cadeira de rodas, né, em Londres em 2012 também. E aí ela venceu em Londres, no Rio, em 2016. Ela foi diagnosticada com essa doença ainda na adolescência, né, e se aposentou. No Rio, eu lembro que ela falou que era a última vez que ela participava. E ela disse, lá no Rio de Janeiro, na entrevista, assim que ela terminou: estes são meus últimos Jogos Paralímpicos. Tenho uma doença progressiva e já assinei meus papéis para eutanásia em 2008. Ou seja, olha o tempo que tem. Porque é muito dura de lidar e sofrer com essa doença. E isso aconteceu, a eutanásia dela acabou acontecendo quando ela tinha 40 anos, né? Isso foi em 2019. Então, demorou muito tempo, porque ela começou em 2008 e foi acontecer em 2019. Isso causou em todo mundo, porque não é uma realidade, assim, a gente não estava acostumado com aquilo. Eu lembro direitinho, né? Depois eu fui acompanhar e ver quando tinha acontecido. Gente, alguma dúvida até aqui? Na nossa próxima aula a gente vai continuar estudando vida e direitos humanos, vai estudar os casos, vamos entrar em algumas questões aí dos tribunais internacionais. Mas até aqui alguma dúvida? Não, professor. Ok? Povo, vocês estão aí? Professora, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Essa questão do TPI, por exemplo, se um país ou uma pessoa do país ela é condenada a cumprir determinada pena, e acontece que essa pessoa ela não cumpre, o país não cumpre a pena que é imposta para ela, que é imposta para ele. Acontece algum tipo de punição ou é que nem no sistema interamericano? Não tem, assim, Não. Porque o sistema mecanismo de interamericano ele é coerção? civil, o TPI é o penal. Quando uma pessoa ela é sentenciada no TPI, o TPI, por uma questão de relações internacionais, encaminha para o país fazer a entrega dessa pessoa. Se o país não faz a entrega, o próprio TPI pega uma polícia e no cenário internacional, vem no Brasil com o oficial de justiça internacional e vai até essa pessoa e leva a pessoa. Eles têm esse poder de executar a pena, porque a pessoa não vai cumprir a pena aqui, ela vai cumprir a pena numa penitenciária onde o tribunal indicou. Ah, sim, entendi. Entendeu como Obrigada. funciona? Porque é penal, é criminal, é diferente. Ele é direto contra a pessoa. Entendi. Obrigada. Entendeu? Por nada, Maria Fernanda. Mais alguma dúvida, gente? Não? Gente, então é isso. Tem uma perguntinha lá, tá? Só uma nas questões avaliativas para vocês responderem. A gente pode fazer da seguinte forma: o prazo para essas respostas, para vocês fazerem essas perguntas aí que eu vou colocando, uma ou duas, às vezes eu vou colocando, eu tenho que ter até a segunda VA. Não vamos colocar assim, só se vocês quiserem se organizar para ser por semana. Aí até converso com a Emily depois para ver com vocês direitinho, a gente vê direto, para ser por semana. Mas quem quiser entregar tudo até a segunda VA, fiquem aí nessa liberdade, mas eu preciso até antes da semana da segunda VA, porque eu preciso para jogar as notas de vocês. É só isso, nós vamos fazer esse combinado aqui. Vocês têm aí esses prazos aí, essa liberdade nesse período para fazer, mas desde que eu receba todas até a data da semana. Antes, uma semana antes. Vamos supor que a semana vai começar na segunda-feira, o período da segunda VA, até a sexta-feira, até o domingo, à noite, antes da semana da segunda VA, vocês encaminhem aí, por favor, essas respostas que eu estou colocando aí nas questões avaliativas, tá? Tem uma lá para vocês responderem hoje, pela aula de hoje vocês já têm condição. No mais é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês na aula. Mais uma vez, desejo até semana que vem. Desejo para vocês aí um bom final de semana e um bom recomeço de semana, na próxima semana. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, tá bom? Grande abraço a todos.
Obrigada, professora. Bom dia. Obrigada, bom dia.